fiscais e penais, razoabilidade, proporcionalidade, tipificações e denúncias genéricas, responsabilidade dos sócios. Como moderador dos trabalhos, convidamos o jornalista da TV Bandeirantes e da Rádio Band News, Luiz Carlos Bernardes. Como participantes, convidamos o advogado criminalista e professor de Direito Processual da UFMG, Dr. Marcelo Leonardo, o professor da Fundação Getúlio Vargas e secretário-geral da BDF, Dr. Gustavo Brigagão, o professor da UFMG, Dr. Paulo Roberto Coimbra Silva, o procurador do Estado de Minas, professor da UFMG e da Faculdade de Milton Campos Onofre Alves Batista Júnior. Vamos ouvir o moderador dos trabalhos, o jornalista Luiz Carlos Bernardes. É um orgulho muito grande para mim, que tenho muitos anos de profissão, jornalista, sou também formado em Direito pela UFMG, atuo na OAB há mais ou menos 30 anos, tive orgulho de ser da Comissão de Direitos Humanos, inclusive de um corajoso professor chamado Jair Leonardo, durante a regime militar. Fui assessor também, durante 6 anos, de um certo professor Marcelo Leonardo, e também muito corajoso, chegou a pedir um impeachment de um presidente aí uma vez, numa reunião, um ato rotineiro com os todos. E é um orgulho para mim, eu acho que para mim, mesmo para os brasileiros, esse congresso internacional. Eu fui presidente do Sindicato de Jornalistas, presidente da Federação Nacional de Jornalistas, e atuei em entidades internacionais e sei tanto da importância quanto das dificuldades de se estruturar um evento como esse. Por isso que eu estou tão feliz aqui, tão orgulhoso. Quero cumprimentar a professora Isabel, que é uma jurista e que, além disso, ajudou a defender bens públicos de Minas Gerais, como a CEMIG e Furnas. Nós, jornalistas, acompanhamos a trajetória dela. Quero cumprimentar também o professor Sacha Calmon, o pessoal da ABDT, aliás, o professor Sacha, que abre o peito todo domingo, um importante jornal, com colocações da maior importância para a democracia brasileira. Aliás, professor Sacha, professora Isabel, professor Marcelo, semana passada eu participei de um debate sobre eleições diretas no Conselho Federal da OAB. Nos estados, as eleições são diretas, mas no Conselho Federal ainda são indiretas, e sei das dificuldades, são 730 mil advogados brasileiros. Aí vem aquela discussão, quem vai financiar, quem não vai, mas assim, quando veio essa discussão, e o ex-presidente da OAB, hoje conselheiro federal, Ramiro Candil, coletivo, defendeu as eleições diretas, Marcelo Leonardo também já defendeu, eu pensei, olha, juro na senhora, o professor Sacha e no Marcelo, como candidatos que eu teria o orgulho de votar como advogado inscrito na ordem. E lembrando que Minas Gerais nunca teve um presidente, não conseguiu ter um presidente mineiro, Dr. Carlos Mário, aliás, eu fui aluno dele, mas que atuava no Rio. Então, por favor, os senhores vão ser aí, vamos dizer, meio perseguidos por mim na imprensa e na OAB com nomes assim, que realmente serão bons, excelentes presidentes. Dr. Marcelo, quero só citar uma passagem entre tantas dele, um jornalista da área policial do Estado de Minas fez uma matéria denunciando corrupção na área de segurança pública e caiu o secretário. E aí armaram no quiprocó em que mataram a mulher desse jornalista e julgaram a culpa nele. A coisa foi de tal ordem que aí mais de 100 jornalistas do Estado de Minas me procuraram e pediram que eu solicitasse ao Dr. Marcelo que fizesse a defesa desse jornalista. Você lembra do episódio? O Dr. Marcelo fez a defesa, provou que o jornalista não foi incriminado, defesa gratuita. E depois o jornalista, inclusive, fez um livro. É um jornalista que, inclusive, nos honra. Jornalista investigativo, não sei se hoje está ativo. Então, assim, são muitas passagens que eu conheço
dos senhores, e aí eu me atrevi a falar um pouquinho disso como, vamos dizer, um âncora. Mas, olha, queria também cumprimentar os participantes da mesa. Aliás, o professor Gustavo Brigagão, eu conheço o primo dele, já fiz várias entrevistas com um brilhante professor Clóvis Brigagão, que é um cientista político, inclusive estudioso da questão militar no Brasil. Às vezes eu fico meio arrepiado com as coisas que ele fala, mas enfim, por enquanto tudo vai direitinho. O professor Onofre Batista e o Paulo Roberto. Então, eu queria abrir, aliás, recebi uma sugestão de roteiro do professor Brigagão, que é muito interessante, e eu queria abrir exatamente pedindo a ele e aos nossos outros convidados que falassem inicialmente sobre o não confisco, razoabilidade e proporcionalidade, dentro do nosso tema, que sanções fiscais e penais, razoabilidade, proporcionalidade, tipificações e denúncias genéricas, responsabilidade dos sócios. Muito obrigado. Antes de ingressar nesse interessante debate, gostaria de também agradecer ao professor Isabel, ao professor Sacha Novo, ao meu irmão Eduardo Maneira, enfim, o convite para integrar para integrar esse congresso, que é o 15º, e muito me honra mais ainda o fato de homenagear o professor Alberto Xavier, nosso tão querido professor Alberto Xavier. Bom, essa questão do não confisco, ela vem do fato de que a Constituição Federal determina que nenhum tributo poderá ter efeito confiscatório. E aí, no primeiro momento, surge a dúvida se, tendo em vista que o artigo 3º do Código de Tributário Nacional exclui o conceito de tributo as penalidades por infração tributária, por infrações, se isso de alguma forma poderia fazer com que esse princípio não se aplicasse às infrações, às penalidades pela prática de infrações tributárias. Bom, mas logo os tribunais aceitaram, porque obviamente o princípio não confisco teria que se aplicar também às penalidades tributárias, porque o percentual de aplicação da penalidade pecuniária poderia levar a exatamente aquele resultado que o princípio constitucional pretende evitar. Mas aí vem uma segunda etapa, e essa é a mais difícil, que é a de caracterizar uma penalidade como confiscatória. O que seria confiscatória? Isso me faz lembrar quando o ministro Porter Stewart, da Suprema Corte Americana, se viu num caso em que ele tinha que definir o que seria pornografia. Então era importante a definição de pornografia. Ele disse assim: olha, eu não sei definir pornografia. Eu sei quando eu estou diante de uma, mas eu não sei definir, trazer um conceito que me diga quais as situações um conceito que se encaixasse em todas as situações de pornografia. É a mesma coisa o princípio do não confisco. Nós sabemos há determinadas situações em que não há dúvida de que há um confisco. No Supremo Tribunal Federal houve o julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade de leis do Estado do Rio de Janeiro, em que se dizia que quando houvesse sonegação, a multa seria de 5 vezes o valor do custo. O ICMS é por volta de 18, 19, 20%. 5 vezes 20 era 100% do valor da operação. Era claro que era confiscatório. O Supremo continuou decidindo dessa forma, decidiu corretamente no sentido de declarar a inconstitucionalidade dessa penalidade, que ela é desconstitucional da Constituição Federal do Estado do Rio de Janeiro. Mais recentemente houve uma decisão do ministro Marco Aurélio, uma questão de multa moratória, em que ele disse que esse limite que configuraria o efeito confiscatório seria o valor do próprio tributo. Então, a multa percentual do tributo, a multa não poderia ser superior a esse montante. Enfim, essa questão ainda persiste, ela ainda continua existindo, porque não existe uma definição, um conceito que possa ser aplicável em tese em todas as posições. Eu perguntaria ao meu colega companheiro se ele tem alguma opinião
assunto foi muito bem sistematizado, né, pelo professor Brigagão, e eu também vou adotar a mesma sistematização. Primeiro, quanto à aplicação do princípio. Eu luto com uma profunda convicção de que o princípio que vier defeito de confisco é também aplicável na limitação das multas tributárias. E eu justifico por quê? As multas tributárias, tendo uma natureza jurídica tributária, são derivadas do próprio ius tributante, portanto, se sujeitam aos mesmos limites ao poder de tributar. Uma polêmica muito grande que existiu, por exemplo, na Europa, prevaleceu um entendimento distinto. Para justificar a atração dos princípios, a sujeição das multas tributárias aos princípios gerais da repressão oriundos do direito penal, no continente da Europa Ocidental, pelo menos, prevaleceu a tese de que as multas tributárias seriam de natureza penal, seriam derivadas do ius puniendi do Estado. Nós aqui discordamos, pelo menos no Brasil, encontramos uma certa dificuldade de entender as multas tributárias como tendo uma natureza penal, porque se tivesse uma natureza penal, seria da competência privativa da União. E no Brasil não ocorre assim. O poder para legislar a respeito de multas tributárias acompanha a repartição do poder de tributar, da competência tributária, exatamente porque são emanadas do ius tributante, são derivadas do ius tributante e, portanto, se sujeitam aos mesmos limites, não apenas o princípio que vai defeito de confisco, mas também a capacidade contributiva. E uma grande dificuldade realmente é quantificar, né, até que limite, qual seria o ponto a partir do qual teríamos aí uma multa tolerável, juridicamente tolerável, e a partir de que ponto ela se tornaria confiscatória. A primeira observação é que esse limite ele não é universal, não é estático, ele é cambiante no tempo e no espaço. No Brasil nós tivemos aí a época da Inconfidência Mineira, tido a época do movimento, né, de subversivo, porque foi imposto uma tributação de 20%. A época foi considerada confiscatória. Hoje nós temos no Brasil a tributação perto dos 40% do PIB. Há países em que a tributação é até superior, mas como há uma boa qualidade do serviço público, não é considerado confiscatório. Então, é realmente uma dificuldade muito grande. O que nós temos como uma diretriz, talvez seja a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que tem decisões em vários recursos extraordinários, já bastante antigos, e também mais recente, no ADI do Rio de Janeiro, 555.1, que o Supremo podemos interpretar, né, o entendimento jurisprudencial mais ou menos da seguinte forma: várias decisões antigas, o Supremo dizia que as multas deveriam ser respeitado o limite de 30% do valor do imposto inadimplível. E, considerando a ADI aludida pelo Brigagão do Rio de Janeiro, o Supremo considerou que, em caso de sonegação, a multa poderia chegar a 100% do imposto inadimplível. Então, numa interpretação sistemática, chegamos a essa conclusão de uma diretriz, mas sem dúvida nenhuma é muito difícil. Aliás, o princípio do confisco é um princípio falando, fluido, de difícil definição. Talvez por isso tenhamos tão poucas decisões do Supremo centradas principalmente no princípio de defeito de confisco. Me lembra aquela dos funcionários públicos, né, da contribuição previdenciária de 25%, que numa análise conjuntural, não isolada, mas conjuntural das incidências da tributação dos servidores públicos, foi considerada um efeito confiscatório. Antes de pedir ao professor e procurador Onofre Batista, eu só quero lembrar, pela importância do evento, alguns dos apoiadores do Conselho Federal da OAB de Minas, Faculdade de Milton Campos, Faculdades de Milton Campos, Institutos Advogados de Minas Gerais, Correios, Governo Federal, enfim, é um leque de apoiadores aí, públicos e privados, e também entidades da sociedade civil que confirmam a importância do evento. Como essa questão da presidência do Conselho Federal, para mim, acho que para nós mineiros, que é uma área muito emblemática, eu vou continuar pegando no pé do Sacha, da Isabel e do Marcelo, e evidentemente que tem mais alguns mineiros aí. Eu não posso mais que eu vou pegar no pé de vocês, com que vocês têm perfil de presidente do Conselho Federal, vocês não vão ter muita escapatória comigo, não. E claro, com outros jornalistas que, na hora que perceberem que Minas nunca teve presidente do Conselho Federal, vão tomar um susto. Enfim, queria que o professor Onofre, então. A minha impressão, meus caros colegas, com todo respeito à posição colocada,
É aquela questão que você fala assim, você vai para o mesmo lugar, só que você está pegando um veículo diferente, você escolhe de carroça ou de carro, o veículo não é o adequado. Não é? A questão são os pressupostos que dão suporte para a aplicação de penalidade, que na verdade é direito administrativo tributário, que já nasceu. Ela tem um caráter intimidatório e deve cumprir esse caráter intimidatório. Então a pergunta que eu faço é: intimidou da forma adequada ou não? E a outra questão é com relação ao confisco ou não. É tributo ou é confisco? Ele seguiu a lógica da capacidade contributiva ou não? Você tem um desenho, uma inspiração absolutamente distinta na aplicação das penalidades. Vejam bem, se você usa o princípio da proporcionalidade para poder dosar as penalidades, você consegue, na verdade, ter parâmetros muito mais bem definidos para ver se a penalidade é possível ou não. Eu digo, por exemplo, se você vê a questão em primeiro lugar, do meio mais suave possível. Se você verifica que o caráter intimidatório foi atendido, não é? E se aquele caráter é o mais suave possível, se você for uma penalidade excessiva, você vê que ela é excessiva para a finalidade que ela se destina. Você tem parametrizado na proporcionalidade caminhos muito melhores do que no confisco, que, como você disse, fica meio fluido se você tentar jogar na questão da aplicação das penalidades. É o caso que eu digo de, imagina uma hipótese absurda, um desenho absurdo. Você fala assim, sacolar o Paraguai. Você fala, ela faz 10 e cada 10 é pena em uma. A multa é 100%, está aí um ótimo negócio, não vai intimidar nada. Eu estou falando de um absurdo, uma situação absurda, eu estou dizendo, mas eu estou dizendo o seguinte: há de se verificar se o caráter intimidatório foi cumprido e o não confisco há de se verificar se aquilo ultrapassou a capacidade contributiva e se já chegou a ser uma desapropriação tributária. Então eu acho que os parâmetros são diferentes e a mistura desses princípios na dosagem da penalidade eu não creio que seja benéfico como fator penal. Eu fico bem com os parâmetros da proporcionalidade. Acho que se a pena é adequada, se ela é a mais suave possível e se ela apresenta uma dosagem relativa com relação ao fim que ela se aplica. Daí eu não acredito que o não confisco deva se aplicar às penalidades. Eu não vejo necessidade, acho que é nocivo, como limitação às penalidades, caminhar nesse sentido. Claro. Mas para buscando enriquecer, concordando com a abordagem do professor Amorte, mas talvez a proporcionalidade possa ser interpretada ou vista, entendida como postulado para se encontrar o que seria confiscatório ou não perceber do caso concreto. Então, sem dúvida nenhuma, a proporcionalidade é imprescindível, né, para o caso e pode ser útil para talvez superar essa grande dificuldade de se identificar, afinal de contas, o que é confiscatório e o que não é confiscatório. Professor Paulo, a multa agravada de 150% tem ou não tem caráter confiscatório? Na nossa opinião, sem dúvida alguma. Mas eu não vejo como fazer qualquer avaliação do que é desproporcional nesse caso. É aí a grande questão. Nós estamos confundindo uma verificação abstrata do não confisco com uma coisa que só se dá no caso concreto da penalidade. Eu vejo penalidades absurdas, como eu já vi a aplicação de multa isolada por causa do descumprimento do detalhe da norma fiscal, que de repente gera milhões ali de penalidade. Absurdos. E você vai falar o que com o confisco no caso? Você não tem aplicação do princípio nesse caso. Eu respondo bem com a possibilidade. Falar aquilo cumpre o papel administrativo, é proporcional aos fins, então você encontra a resposta, senão não confisco. Eu acho que é uma figura totalmente distinta. Alguém mais quer falar sobre esse polêmico tema? Nós estamos vendo que o talk show começou quente, hein? Olha, a audiência já subiu aí para uns 25%, 30%. Bom, eu quero então que o professor Marcelo Leonardo fale um pouquinho sobre tipificações e denúncias genéricas, responsabilidade dos sócios, isso dentro também dessa questão das sanções fiscais e penais. Por favor, meu presidente da OAB. Em primeiro lugar, falando a primeira vez, eu quero agradecer a professora Isabel Berto o fato de me convocar sempre para os congressos da ABT. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez e muitíssimo honrado. Eu sou diferente na vida.
neste ano, os últimos 5 anos foi a maior operação feita pela Polícia Federal. Mandato de prisão expedidos pela Justiça Federal do Juiz de Fora e de busca e apreensão envolvendo 17 estados e inúmeras pessoas. Eu recebi uma ligação e troquei ideias com um colega advogado criminalista de Salvador, na Bahia, que estava assistindo a algumas das pessoas presas, e ele colocava para mim um problema assim: escuta, está aqui presa a mulher do dono da empresa. Eu falei assim: mas ela figura no contrato? Ah, não, ela figura no contrato social. Escuta, essa dona já cuidou dessa empresa alguma vez, já geriu isso, administrou esse negócio? Não, senhor. Ela nunca pôs o pé na empresa, nunca geriu, nunca assinou nada, só os contratos sociais. Ela tem que falar apenas isso e não sabe absolutamente nada. Ah, mas ela vai ficar presa 5 dias ali. Então, esse é o problema da denúncia genérica, da responsabilidade do sócio, do problema que é puramente de natureza tributária. Eu, ultimamente, estou começando a fazer um questionamento de outra natureza sobre o assunto. Para mim, a lei de crimes contra a ordem tributária viola a Constituição, genericamente falando, em função do princípio da impossibilidade de prisão por dívida, excetuados os 2 casos, do não prestador injustificado de alimento ou do depositário fiel. Eu colocaria a questão: escuta, na verdade nós estamos prendendo por dívida. Por quê? Porque há uma norma que vigora no Brasil desde os anos 60, quando teve a primeira lei sobre sonegação fiscal no país, que se a pessoa pagar, acabou o problema da extinta punibilidade. Ora, se pagar extingue a punibilidade, então o sujeito está sendo preso por conta de dívida. E agora eu diria, essa questão do confisco está tudo muito mais complicado, porque nós temos agora as medidas cautelares de natureza criminal e você sequestra a ilha, o carro, a lancha, o barco, a conta bancária, 2 botãozinhos lá no Bacenju, não é? E tudo mais que a pessoa tem, e aí não prende. Ainda pega mulheres. Pega a mulher também. E no caso concreto, o filho também, professor Sá. A mulher e o filho. Porque figurava com contrato social, os 2 foram presos. Ele não foi preso não, porque não estava ainda. Então, a minha preocupação é chamar a atenção para o fato de que, embora nós tenhamos a exigência do prévio procedimento administrativo fiscal para a caracterização do crime tributário, a partir da orientação consagrada na súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, de forma cautelar, nós estamos tendo uma situação extremamente grave, quer do ponto de vista patrimonial, quer do ponto de vista pessoal, e tudo se resume a usar o direito penal como instrumento para aumentar a arrecadação tributária. Nada mais do que isso. Porque agora, depois das leis do refis, eu já tive caso concreto, o cidadão foi condenado por sonegação fiscal na primeira instância, condenado por sonegação fiscal na segunda instância, interposto recurso especial. Nós não queríamos que ele perdesse a primariedade. Quando estava no STJ, a gente diz: escuta, se você tem dinheiro, paga essa porcaria dessa dívida para nós acabarmos com isso. Ele pagou e o ministro relator do recurso especial mandou extinguir a punibilidade, já no 3º grau. Então é uma situação de pura e simplesmente prisão por dívida, o que viola a Constituição e, além disso, viola o artigo 7º, número 7º do Pacto de São José da Costa Rica, que integra o direito brasileiro à luz do artigo 2º, parágrafo 2º da Constituição Federal, com o decreto 678 de 1992, que proíbe também qualquer modalidade de prisão decorrente de dívida. Eu acho que a gente tem que começar a falar isso, porque tem algumas coisas que a gente vai falando, durante muitos anos a gente só apanhava, mas depois virou. Então essa questão de exigir um prévio processo administrativo fiscal, eu falei isso como preliminar há muitos anos. Aí, em 2003, o Supremo começou a acolher isso. Vamos começar a insistir na tese de que, quando for possível extinguir o processo criminal com o pagamento, isto é prisão
nos termos jurídicos, mas eu vou falar com algumas informações jornalísticas que eu tenho do Planalto. Eu trabalhei 2 vezes em Brasília, trabalhei no Rio, São Paulo, sempre volto a Minas. Primeira coisa é a seguinte: tem algumas fontes do Planalto que me dizem que a presidente ou presidenta Dilma quer fazer uma espécie de plano real de combate à corrupção. Não tenho ainda confirmação. Hoje tem um ex-presidente da República em Belo Horizonte, eu ainda vou tentar conversar com ele na saída daqui, ou em off, para ver se é isso mesmo. É claro que isso é complicado. Por exemplo, então se é possível se imaginar um plano real de combate à corrupção. Por exemplo, começando por não lotear ministérios inteiros ou DENITs inteiros para partidos. É uma coisa complicada, é difícil. Eu me lembro, eu tinha uma relação ótima com o vice-presidente José Alencar. As 2 primeiras entrevistas dele foram para mim. Antes das diretas, ele participou das diretas e por isso perdeu a presidência da Associação Comercial, depois foi eleito presidência da FIENG. Então, um dia eu perguntei a ele o seguinte: doutor Zé Alencar, por que o senhor bate tanto no presidente do Banco Central? Ele disse o seguinte: olha, porque além de erros na dosagem dos juros, isso aumenta a nossa dívida interna em bilhões e bilhões por ano, e além disso, Luiz Carlos, você não vai poder dizer que eu disse isso. Eu tenho informações de que ele ganha muito de bancos estrangeiros e nacionais cada vez que ele erra para cima a dosagem dos juros. Mas não é possível falar isso. Ele me disse o seguinte: olha, Luiz Carlos, eu joguei futebol no Nacional de Muriaé, eu era lateral esquerdo, aqueles grossos, dava pancada e tal, o técnico gritava para mim: Zezé, que era o apelido dele, não entra na área, senão você vai fazer pênalti. E como todo mundo sabe da importância internacional do então presidente do Banco Central, para, vamos dizer, ratificar embaixo os governos de centro-esquerda, como foi Fernando Henrique e Lula, e aliás, eu conheci muito Sérgio Mota, que todo mundo achava que era apenas um arrecadador de dinheiro, uma figura interessantíssima, um idealista, e fez muita falta ao Brasil quando ele morreu. Era uma figura, mas assim, interessante. Eu conversava muito com ele no Brasil. Mas então o Zé Alencar me disse, o técnico falava comigo: Zé, não entra na área, senão você vai fazer pênalti. Às vezes eu tenho a impressão, ele me dizendo, que o presidente Lula também quer: Zé, não entra nesse negócio dos juros, não, senão você vai fazer pênalti. Então, assim, tem muita coisa, tem muita. Agora, essa questão da Polícia Federal. Houve orientação ou não do ministro da Justiça e da presidenta da República? Evidentemente que é possível que sim, senão a Polícia Federal também aí vai se considerar no direito de avançar profundamente. Mas eu queria que, se alguém quiser completar essa linha de raciocínio, e se é possível ou não fazer uma espécie de plano real contra a corrupção, eu também gostaria de ouvir as avaliações. Eu ia retomar a posição do professor Marcelo. Essa questão de crime notório, eu acho que não agrada a ninguém. Eu acho que ela virou uma grande confusão. Eu vejo quando você lê a lei de crimes contra tudo virou crime. E a minha dúvida é se dá para usar esse mecanismo como uma grande ofensa à sociedade e abrir a possibilidade para denúncias para contribuinte que, de repente, todo o mercado está concorrendo, ele se vê obrigado a adotar determinada conduta e, de repente, é tratado como bandido. Não é? A dúvida que eu tenho é que, na vida tributária, eu convivi com verdadeiros crimes. Eu vi empresas constituídas com CPF falso, todas as empresas. Eu vi situações dramáticas de sucessão tributária que são verdadeiros crimes e que mereciam um tratamento criminoso. Mas a partir do momento que você generaliza aquela questão, torna tudo crime, você desmoraliza o sistema, você faz esse sistema ser usado indevidamente, punindo às vezes quem se deseja punir, possibilita que esse instrumento seja usado muito mal e efetivamente desmoraliza quando você está diante do verdadeiro crime, que é cometido não por quem está aqui discutindo tecnicamente direito tributário, não. É de repente o Zé Mané que não entende nada e faz uma confusão completa e se esconde atrás de uma confusão completa e de repente consegue lesar em milhões do fisco numa coisa absolutamente criminosa.
Então, eu sou radicalmente contra a forma como a lei de Linus Mandoré está montada. Acho que ela propicia absurdos e acaba sendo efetivamente uma cobrança de dívida. E isso creio eu uma grave. Eu só queria lembrar rapidamente, e certamente a professora Milagrou tem isso fortemente na memória, houve um episódio no governo estadual de Itamar Franco, em que na gestão anterior, em Minas Gerais, foram vendidos, acho que 30 ou 33% das ações da CEMIG para uma empresa estrangeira, sem nenhum preconceito contra a empresa estrangeira, empresa norte-americana. E esse contrato, esse processo foi enviado à Assembleia, só não foi enviado à Assembleia um item que essa empresa, comprando 30 ou 33% da CEMIG, virava majoritária ali com um drible. E aí depois, aí eu dei a acusação de que algumas pessoas teriam ganho 10% desse 1 bilhão e 200 ou 1 bilhão e 400, mas enfim, depois, na gestão Itamar Franco, então, com certamente a consultoria intensa da nossa Procuradora-Geral, então garantiu-se aí a CEMIG, que é uma empresa de orgulho, não só de Minas, mas do Brasil, e também Furnas, que só seriam vendidas no todo ou em parte, se não me engano, com um plebiscito. Mas então tem também esse tipo de drible que, para nossa surpresa, nós repórteres, e que realmente foi uma coisa, na hora que isso foi revelado, e incrível não mandar esse item para a Assembleia Legislativa, chegou às raias do cara de pau. Mas enfim, eu queria deixar a palavra livre. Eu queria fazer uma abordagem mais específica em relação não sobre o aspecto penal, mas sobre o aspecto de tributário em relação a essa questão da responsabilidade dos administradores. A responsabilidade dos administradores pelo Código Tributário Nacional ela se dá quando há infração à lei ou quando esse administrador age com excesso de poderes. Os nossos tribunais chegaram ao absurdo de dizer que o simples não pagamento do tributo configuraria infração à lei, portanto, o administrador seria responsabilizado pelos impostos devidos pela pessoa jurídica e todas as vezes que esse pagamento não fosse feito. Isso seria absurdo, porque criar-se com isso uma solidariedade por parte do administrador em relação a todos os tributos que não fossem pagos pela sociedade. Essa questão evoluiu. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar responsável somente na situação em que houvesse efetivamente uma infração à lei praticada por ele, o excesso de poderes praticado por ele. E a coisa evoluiu de uma forma, e hoje nós estamos numa situação em que o administrador, se ele consta CDA, ele tem o bônus da prova para demonstrar que não houve infração à lei, não houve nenhuma prática de excesso de poderes em relação ao Estado. Se ele não constar da CDA, esse ônus da prova é do fisco. Ocorre que, para que isso ocorra, para que isso tenha uma validade, é necessário que isso seja feito desde o início, desde o auto-gestão. Para quê? Para que esse administrador tenha a possibilidade de se defender no processo administrativo. Nós temos que ver que na relação tributária, o fisco é o único que constitui o título que ele executa. Nas demais relações privadas, quem constitui o título é ou o devedor, quando assina uma promissória, assina um título de crédito, ou então, quando se trata de uma execução de uma sentença judicial, de decisão judicial, existe um processo de conhecimento que é assegurado mais ampla defesa para que ele demonstre que o débito não existe. No direito tributário, nós temos o processo administrativo que teria essa função. Mas o nosso processo administrativo é absolutamente falho. Por quê? Em primeiro lugar, nós temos um conselho de contribuinte que deveria ser um órgão paritário. Mas ele é sempre, e sem exceção, federal, estadual, municipal, todos os conselhos são presididos sempre por um representante da Fazenda. Ou seja, em situação de empate, eu já saio perdendo. Não posso discutir em âmbito administrativo questões constitucionais, porque existe um entendimento completamente equivocado de que essa questão estaria reservada ao foro judicial.
Existe ainda, não em âmbito federal, mas existe em âmbito estadual, em vários estados, em vários municípios, o famoso recurso hierárquico, que é um absurdo, porque você chega, discute a matéria durante o processo administrativo inteiro, tem uma decisão, por vezes unânime, do plenário do Conselho de Contribuintes, e há um recurso, é um órgão colegiado técnico paritário. Há um recurso desse plenário para um secretário de Fazenda, que é um órgão singular e político, não necessariamente técnico, e que tem interesse na causa. Ele vai lá e simplesmente cancela a decisão que foi proferida pelo Conselho de Contribuintes. Eu conversava com o professor Paulo a respeito disso nesta tarde, ele disse, nós nos sentimos verdadeiros palhaços, nós, profissionais do direito tributário, porque nós sentimos que tudo aquilo foi vão. Se eu posso entregar a decisão final ao secretário, melhor perguntar para ele, o senhor concorda com isso que o seu funcionário fez? Porque senão já vou direto para a justiça. Pois bem, é esse processo administrativo que nós temos validando essa indicação do administrador como responsável pelo tributo devido da empresa. Portanto, a situação do administrador realmente é absolutamente negável. Bom, eu quero agora abrir outro tema. Você quer desculpa? Eu gostaria de comentar aqui, acrescentando um pouquinho as considerações do professor Gustavo Brigagão, que apesar de todas as mazelas, ainda é muito bom quando nós temos o processo administrativo. E o que nós observamos é que ultimamente existe uma tendência no Brasil de recrudescer as garantias do crédito tributário, atribuir maiores poderes à administração fazendária, fala-se, projeto de lei de execução administrativa. Só que antes de se pensar em delegar maiores poderes à administração tributária, deve-se assegurar o efetivo processo administrativo. E o que nós percebemos é que no Brasil estamos na contramão da história, estamos sofrendo um fenômeno generalizado de quase supressão do processo administrativo, que deixa de existir em muitos casos. O caso do chamado crédito não contencioso. Criaram essa alcunha para fazer alusão. Se o contribuinte declarou porque devido, manda escrever a inscrição de dívida ativa, que deveria ser um outro momento de controle interno de legalidade, é feito de forma absolutamente autômata, inquinando como co-obrigado o responsável, dito responsável, o representante legal da pessoa jurídica, simplesmente por constar no contrato social. E o pior de tudo, se nossa lei de crítica contra tributária merece críticas, a forma de sua aplicação, então, nem se fala, porque a presunção ali de responsabilidade gera efeitos, inclusive, no âmbito penal. Crime é doloso, mas eu realmente não sou penalista, não sou criminalista, mas os processos que tive a oportunidade de acompanhar, fiquei impressionado. Onde está ali, questionando-se o dolo? Não se preocupe em demonstrar dolo. Está na CDA, está ocupado. Culpado não, dolosamente culpado, podemos dizer. Pegar um gancho aqui no comentário do professor Paulo Moinho, para dizer assim, nós estamos vivendo muitas situações de empresa que trocam o controle acionário, que são compradas, vendidas, vendido o controle, muda a participação, etc. E a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que só após o esgotamento do procedimento administrativo fiscal você tem o crime consumado, que eles dizem que antes do lançamento não há um tipo, e isso gerou até uma discussão sobre o problema do prazo de prescrição, porque não vem lá do fato gerador, mas do lançamento. A gente tem uma situação nessa responsabilidade hoje extremamente delicada, que está acontecendo em relação a várias empresas. Na época dos fatos, em que o tributo não foi pago, a direção era uma, os dirigentes eram uma. Muito tempo depois, terminado o procedimento administrativo fiscal e feito o lançamento definitivo do crédito, a direção é outra, completamente diferente, até em virtude da aquisição da empresa por uma outra controladora. E aí você fica com um problema de natureza criminal envolvendo pessoas que não tem mais nem como se defender, porque eles não
fica-se na dúvida, num primeiro momento, quem é que vai responder esse processo criminal se o fato só se consumou no momento do lançamento? E a partir dali é que começou a correr o prazo de prescrição. E quem praticou os fatos foi a administração de 5 anos atrás, por exemplo. Então é uma situação nova que está surgindo e vem criando assim, um novo tipo de complicação ao lado das convencionais. Bom, eu queria então passar para o tema seguinte, que, aliás, é um tema muito polêmico, como esse, que nós vimos como é que se estendeu a polêmica aí. E agora o nosso tema é restrição a créditos e guerra fiscal, que até recentemente teria tirado de Minas Gerais um pedacinho da Fiat levando para Pernambuco. Então eu queria, professor Brigacão, também aprecie essa análise e depois, claro, o nosso convidado. Essa questão da guerra fiscal é uma questão muito complicada, porque, apesar de haver a solução teórica, ela na prática não ocorre. A solução teórica é a Lei Complementar 2475, que dispõe um dos seus dispositivos que, em primeiro lugar, que todas as funções sabem, todos os benefícios fiscais relacionados a semestre devem ser criados por convênio, que, como pelo CONFAS, compõe representantes de todos os estados da federação, e que, caso nas operações interestaduais realizadas por contribuintes que estejam localizados em um estado que não tenha observado a aprovação dessa formalidade, o adquirente do outro estado, ele não pode se acreditar no valor da operação. Ou seja, o estado de origem não adota o procedimento que foi determinado pela lei como necessário a tornar aquele benefício legal, mas quem cumpre a penalidade, a penalidade é aplicada em relação ao adquirente no estado destinatário, que não tinha absolutamente nada a ver com isso. A meu ver, aplica-se a pena a uma pessoa diversa do infrator. O infrator é o estado de origem. O estado, efetivamente, de origem. Se houvesse um segundo infrator, teria sido aquele que se completou do benefício que não teria sido realizado nos termos da Lei Complementar 2475. Agora, o pobre do adquirente que está localizado no estado de destino não tem absolutamente nada a ver com isso. E depois de uma certa divergência, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que essa questão do crédito, da impossibilidade do crédito na aquisição, só seria possível se o benefício fiscal tivesse sido declarado inconstitucional pelos nossos tribunais superiores. A meu ver, mesmo sendo declarado inconstitucional, ainda assim eu estaria punindo pessoas diversas daquela que praticam infração. Isso para falar na relação ao princípio da normatividade, pelo fato de que em situações diferentes daquelas que o STJ julgou, em que não há ação direta de inconstitucionalidade, ao vedar o crédito unilateralmente, o Estado estaria, na verdade, praticando justiça pelas próprias mãos, além de poder configurar uma discriminação em função da origem da mercadoria que é vedada constitucionalmente. O Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo entendeu nessas circunstâncias que, se demonstrado que o adquirente está de boa fé, nesse caso não se aplica essa restrição. Agora, se forem empresas pertencentes ao mesmo grupo, por exemplo, o Tribunal de Impostos e Taxas entende que ali haveria sim a tentativa de utilização de um benefício que se sabia já, a empresa, por ser do mesmo grupo, já teria condições de ter conhecimento de que a irmã estaria se aproveitando de um benefício que não teria sido aprovado pelo CONFAS, e que nesses casos, então, o crédito, o estorno do crédito seria devido. Eu acho que isso essa faceta da guerra fiscal. A guerra fiscal tem várias facetas. Recentemente nós tivemos aquela decisão do Supremo Federal que julgou uma acusa de caso, por exemplo, e todo mundo foi desesperado como se
aquilo fosse uma novidade. O Supremo vem decidindo, contrariamente aos benefícios que são criados sem aprovação como faz, já há muito tempo. Só que ter um Cardoso ao mesmo tempo, que a situação que é uma novidade, ficou muito desesperado. Queria comentar a minha questão até na parte da manhã, ela parte muito nessa questão mesmo, desse embate de capital e trabalho. O Estado, essa sua principal característica é ter entrado no meio. O trabalho reclama do Estado e o capital reclama do Estado, que está sendo tributado, mas todos reclamam do Estado. E a verdade é que o capital globalizado que evaporou e daí migra para as Tailândia, China, da vida e tudo mais, não é? Ele acabou se tornando gigantesco e muitas vezes captura os Estados e barganha perante os Estados. E os Estados de pilhas na mão tentam atrair. Essa mesma lógica, com muito mais força, chega aos Estados-membros, que acabam ficando de pilhas na mão, angariando, chamando empresas com eles sucedendo. A questão é saber se nesse jogo de perde-perde ganha, quem são os que perdem, quem são os que ganham. Quem tem poder de barganha e consegue com isso negociar pesado com o Estado e quem não consegue negociar. E no final das contas, como vai ficar a questão da capacidade contributiva? Se afinal de contas esse jogo de barganha vai propiciar uma tributação justa. Agora, a questão grave que me parece é a guerra entre entes federais. Porque o beneplácito da União, com um IFA federal, com um anseio do IFA federal, ela olha para essa questão e fica inerte. Porque, na verdade, que apodreça o ICMS, que apodreça os Estados e que eu possa passar a mão em todos esses tributos. Na verdade, nós estamos enxergando aí uma guerra entre entes federados, uma guerra entre o grande capital e o pequeno capital, que com certeza não tem poder de barganha e pode naufragar. E esse problemão estrutural aí, que tem esse reflexo, que a guerra fiscal pode se tornar catastrófica. Tá certo. Uma palavrinha só, senhor, e nós já estamos entrando na reta final, é o seguinte: é coincidência que essa guerra fiscal específica aí tenha atingido uma empresa da dimensão da Fiat, que atua em Minas e vamos dizer, resguardado, enfim, não atingido tantas indústrias automobilísticas que atuam em São Paulo. É possível alguma interpretação nesse assunto? A pergunta que eu devolvo é a seguinte: será que o pequeno capital ou o pequeno empresário consegue pagar? Tá certo. Bom, nós estamos entrando na reta final, então queria uma avaliação de algumas pessoas da mesa aí sobre sanções políticas que o professor Gustavo considera, e evidentemente que é uma questão importante, e aí nessa abordagem cada um aproveita para fazer suas considerações finais, porque o nosso tempo terminou e já tem o pessoal do outro programa, um programa de esportes que vai entrar na sequência e um debate político também aqui no nosso canal. Brevemente, é um tema muito polêmico, portaria aí muito tempo de discussão, mas utilizando esse poder de síntese, sanções políticas são aquelas sanções previstas na legislação tributária sem caráter pecuniário, não são dotadas do caráter pecuniário. Primeira observação é que as multas ou as sanções tributárias mais adequadas são exatamente as sanções pecuniárias. A jurisprudência tradicional do Supremo Tribunal Federal, historicamente, sempre repudiou, existem 3 títulos ainda, repudiando essas sanções políticas indiretas, anômalas, atípicas, como prefere na doutrina italiana, mas fato é que há um caso, foi até na palestra do professor Elcio, em seu painel, um caso recente, já foi objeto de estudo também pelo professor Onofre, da América Virgínia, do indústria de cigarros, os estudiosos do direito tributário conhecem esse precedente. A indústria do cigarro não recolher IPI, e ser o IPI um fator preponderante na formação do preço do cigarro. O Supremo considerou que seria possível aplicar a pena de interdição do estabelecimento por haver considerado que ali estaria afetada a livre concorrência. A
reflexão que eu provoco a respeito desse posicionamento do Supremo seria, primeiramente, o Supremo não mudou a sua opinião, continua refratário de forma genérica às sanções políticas, às sanções não pecuniárias. Apenas na hipótese de haver alguma afetação da livre concorrência leal, seria admissível uma sanção política. E a pergunta que quero indagar é: não me parece que o artigo 146A da Constituição da República, introduzido mais recentemente, teria otorgado poderes à fiscalização para a tutela do direito da concorrência. Me parece ali está sendo disciplinada a competência tributária para a manipulação dos tributos pelo legislador de forma a tutelar ou proteger a concorrência. Tenho a impressão, nesse caso, que a Receita Federal estaria se arvorando de competência própria do CAD. Em relação a essa questão das sanções políticas, eu concordo legalmente com isso, professor Paulo. Eu gostaria de aproveitar meus 3 minutos para voltar ao assunto anterior, que é essa guerra fiscal. Eu acho que nós desde 1995, nós estamos examinando vários projetos de reforma tributária. Nenhum deles é efetivamente implementado, o que acaba ocorrendo um fatiamento desses projetos, e há uma emenda aqui, uma emenda ali, enfim. A solução, obviamente, para acabar com todos os problemas que nós enfrentamos, eu acho que politicamente é inviável, porque os problemas que nós enfrentamos é guerra fiscal, questão de crédito de exportação, porque os estados exportadores não admitem créditos relativos ao imposto que foi pago ao Estado diverso do seu, porque senão ele vai acabar pagando o imposto que foi pago ao outro da futura. A solução, a meu ver, é IVA federal, como existe em todo o resto do mundo, exceto Canadá e Índia. É IVA federal. Imposto de valor agregado. Que, na verdade, a nossa tributação direta no Brasil é única, né? Nós temos IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS, são 5 tributos. Na importação, um incidido sobre o outro, e alguns deles sobre eles próprios. Então, é um inferno tributário. Então, a solução é essa. Mas eu também, apesar de sugerir isso, eu tenho uma noção clara de que isso politicamente é inviável. Mas eu acho que essa seria a solução. Professor Marcelo, se os tributaristas não se entendem, não compreendem o próprio direito tributário, coitado dos administradores das empresas que acabam sendo responsabilizados criminalmente pela falta de pagamento, mesmo sem ter má-fé ou fraude. Porque o que muitas vezes acontece é uma opção seletiva dos órgãos de repressão de natureza criminal em relação a determinados setores, e em relação a eles, face de tudo. Não é? Então, a gente tem visto aí uma pressão muito forte em cima das distribuidoras de petróleo e dos postos de distribuição do combustível, agora recentemente em cima de todo o segmento do açúcar, só por conta da guerra fiscal e da diferença entre ICMS de Minas Gerais e São Paulo, que as empresas às vezes não se entendem sobre a forma de proceder e no processo também. Aqui em Minas Gerais nós vivemos mineração e siderurgia muito, e aí o pessoal do carvão, que é insumo, começa a sofrer por conta de dúvidas sobre procedimento tributário incidente, de maneira que, embora a responsabilidade penal seja sempre pessoal e de quem efetivamente participou de forma voluntária e consciente, infelizmente, os órgãos de repressão, sejam no plano administrativo, sejam no plano do Poder Judiciário, estão fazendo o processo contra todo mundo, inclusive, como diz o professor Sacha, contra a mulher do empresário. Agora, por favor, o procurador para as suas considerações. Fechando também a participação, eu entendo o seguinte: o IVA federal pode ser pensado como a
legislação federal se consertar, então se é inviável politicamente essa questão do ICMS, e talvez essa interveniência da União torne a discussão até desnecessária se o IVA deva ser federal, ou se pode se continuar com o ICMS estadual. O que não pode acontecer é a continuidade dessa omissão. Não é negociações evitar esse problema e corrigir essa questão. E todo mundo sabe que é bem razoável e fácil evitar essa questão. Com relação às sanções, eu só vou mencionar um caso, quando na chefia de uma das unidades da Procuradoria, uma vez eu fui procurado por um sindicato patronal fazendo uma denúncia de um determinado contribuinte que concorria de forma desleal, pedindo que tentasse interditar o estabelecimento, sob pena de colocar em sobressalto todo o procedimento que deveria agir daquela mesma forma e a partir daí não teria mais paz. Não é? E seria obrigado a se arriscar, a se lançar nessas aventuras e tudo. É aquela questão, se a sonegação é o viés para romper com a concorrência, eu não acho que aí a questão ultrapasse os limites da competência, e mesmo assim, essa visão de competência, cada vez mais, ela se abre para uma verificação mais abrangente, sob pena de derrocar um interesse maior do que o outro. Então não há de se olhar com uma visão muito estreita para ela. Eu sou favorável em algumas situações extremíssimas, apenas chamadas políticas, por falta absoluta de alcance. Sob pena do Estado chegar a falar assim, eu desisto, não vou contra, e não há como fazer, e o contribuinte sofre muito mais. Então, em situações muito extremas, como o caso da América Virgínia, tabaco, eu acredito que essa sim seja a única atuação, porque afinal de contas, talvez a gente precise de uma boa fé, tanto do fisco quanto do tratamento do próprio contribuinte, porque a situação está altamente confusa, igual na parte administrativa. Se o processo administrativo não for ajeitado, ele vai deslevar no judiciário, e você vai ter lá um juiz, por vezes, não especialista, julgando uma causa que você podia aumentar no conceito de contribuinte. É óbvio que o conceito de contribuinte tem que ser validado, tem julgamento justo. Sob pena de você judicializar absolutamente a demanda, encher de gastos em cima disso, fazer mega estrutura e derrubar a própria credibilidade do fisco. Não resta dúvida que o caminho seria azeitar o procedimento administrativo com todo critério de justiça e isenção possível. Quando o poder se acumula na mão de um só, quem julga e quem multa, realmente a questão fica perigosa. Estamos encerrando o nosso programa, esperando que na semana que vem estejamos juntos outra vez nesse meu canal. Boa noite a todos.